Amém? Deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, onde se encontra o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 6, versículo 10, amém? Que diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou-as por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e jurarão para confirmação. É para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos aos herdeiros da promessa, se interpôs por conjuramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Amém? Então aqui a epígrafe diz, antes do versículo 10, exortação à paciência e à diligência até o fim. Ele vai dizer aqui, né, a gente não sabe quem foi o autor de Hebreus, né, do livro aos Hebreus, mas alguns dizem que é Paulo, né, não se sabe ao certo. Mas ele vai dizer aqui: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e trabalho da caridade que para com seu nome mostraste, né? Enquanto servides aos santos e ainda servi. Então ele vai falar que Deus não é injusto para esquecer da obra e do trabalho, do amor que eles mostraram para com o nome do Senhor. Ou seja, eles trabalhavam, mas isso mostrava o amor que ele tinha pelo nome de Jesus, né? Eles revelavam o amor pelo nome do Senhor, ele velava pelo amor do nome do Senhor Jesus, mostrando, né, enquanto servia, né, no seu serviço, enquanto ele estava servindo aos santos, ele demonstrava esse amor, mas desejando que cada um mostre o mesmo cuidado até o fim. Ou seja, eles queriam uma constância. Eles não o escritor não queria ali que eles fossem, ora estivesse lá em cima, ora estivesse lá embaixo. Não, inconstante. Ele queria que ele fosse constante até o fim, né, para que mostrais o mesmo cuidado até o fim. Isso fala de uma permanência, né? Então nós vamos ver isso até o fim, muitas vezes, né, no começo desse livro, né? Aqui vai dizer, o versículo, o capítulo 3, vai dizer: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Capítulo 3, versículo 6, também ele vai dizer a esperança até o fim. Então, seja um incentivo a eles continuarem, ir até o fim, né, na sua vida cristã. A Bíblia fala que em Daniel, tu, porém, vai até o fim,
né? Então ele queria uma constância, que eles perseverassem. A Bíblia diz em Apocalipse, né? Ao que vencer, né? Dar-te-ei a coroa, andarão comigo, e muitas bênçãos ali para quem vencer. Então aqui o autor vai dizer para que eles permanecessem até o fim, a confiança fosse até o fim, né? Então Deus não quer que nós paramos no meio do caminho, mas Deus quer que nós vamos até o fim, né? Deus quer que nós viemos prosseguir até o fim. E ele fala, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Né? Pela fé e paciência. Então, duas coisas que nos fazem herdar as promessas de Deus que Ele requer: fé e paciência, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Alguns, né, até comentam que José, do dia para a noite, Deus mudou a história dele, né? Então, no meu entendimento, no meu pensar, ele passou toda a aprovação, todo o processo, ele esperou, né, vários anos em cada processo, para depois ele alcançar a promessa. Então não foi assim de imediato, como muitos pensam, né? No meu pensar, como muitos falam, né, que foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que José alcançou a promessa. Então nós vemos os heróis da fé, né? Os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar, né, da fé, vai falar da fé de Abel, a fé de Enoque, a fé de Noé, a fé de Abraão, né, a fé de Sara e a fé de muitos outros, né, de José, de Joquebede, né, e a fé de Josué. Então a fé de todos, né? Esse versículo 6 vai dizer que nós não sejamos negligentes, né? Mas sejamos imitadores de todos esses, né? Que pela fé e paciência herdaram as promessas, né? Abraão, né? Joquebede e todos aqueles que demonstraram a fé, paciência, né, e alcançaram as promessas. Porque Deus fez a promessa a Abraão, né? Agora vai dizer sobre Abraão, que o versículo 14, e assim esperando com paciência alcançou a promessa. Mais uma vez ele vai falar da paciência, né, e alcançar a promessa, né? Então nós vamos ver toda a história de Abraão, né? O que ele passou, o quanto ele esperou, o quanto ele creu, né? Para que a promessa se cumprisse, né? E nós vemos aqui algumas das promessas que Deus fez para Abraão, né? Algumas das promessas que Deus fez para Abraão. Deus prometeu a Abraão, eu vou lhe mostrar a terra, né? Gênesis capítulo 2, 12, o versículo 1, glória a Deus, que o Senhor disse para Abraão, ele disse, glória a Deus, capítulo 12, glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Então Deus iria mostrar, Deus iria dar a direção para Moisés, para Abraão. Tanto é que ele sai assim, a ouvir a voz de Deus, e no caminho Deus foi direcionando a Abraão, né? Eu lhe mostrarei a terra. Então eu quero profetizar na tua vida direção, que Deus vai te dar direção.
Deus vai te dar direção, né, debaixo da promessa do Senhor. Farei uma grande nação, eu abençoarei. Uma das promessas, as 48 promessas de Abraão. Tornarei grande o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E você, todos os povos da terra serão abençoados. E darei essa terra à sua descendência. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu grande galardão. O seu próprio filho será o teu herdeiro. A tua descendência será peregrina em terra alheia e serão oprimidos por 400 anos. Eu punirei os seus opressores. Ou seja, ele vai permitir que a descendência fique em opressão 400 anos, mas depois o Senhor também promete que vai punir aquela nação, né, os seus opressores. Eu punirei os seus opressores. E aqui nós vamos ver, né, as promessas. Eu livrarei a descendência da escravidão. Né, quando Moisés, aconteceu toda a história de Moisés, já era a promessa do Senhor. Você será sepultado em paz. Eu abençoarei a sua descendência com muitas riquezas materiais. Você será sepultado em boa velhice. Eu farei uma aliança eterna com você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Eu farei de você o pai de muitas nações. O tornarei extremamente fecundo. De você procederão reis. Então, todas essas são as promessas, né? E muitas outras aqui, promessas que Deus fez a Abraão, né? Então, Hebreus, né, ele vai dizer que por causa da sua paciência, ele herdou a promessa, né? Então nós vemos aqui, porque, versículo 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos os nossos refúgios em reter a esperança proposta. Amém? Então ele vai dizer aqui que é impossível que Deus minta. Né? Pai do Senhor, irmã Rosa Lima, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes aqui no livro de Hebreus, ele vai falar, tenhamos firme, né? Ele vai falar da firmeza do povo de Deus, que ele queria encontrar o povo, que o povo fosse até o fim, que o povo se mantesse firme na esperança da promessa de Deus, né? E um resumo para que o povo, que pela fé e a paciência recebessem a promessa a qual Deus prometeu, né? Então, que o Senhor venha nos dar fé e paciência, amém? Que nós não venhamos, né? Muitos querem a bênção para já no outro dia, né? Mas tudo é um período, é um processo, né? Moisés foi lapidado, Abraão foi lapidado, José foi lapidado. Então todos eles tiveram fé e tiveram paciência, amém? Que o Senhor te dê graça para esperar a promessa do Senhor se cumprir. Eu profetizo que o Senhor te dê, né? Fé para você ir até o fim, graça para você ir até o fim, como diz, né? Em Salmos, leva-nos, Senhor, até o porto desejado, amém? Até a promessa que o Senhor te prometeu, que você venha passar, né, do outro lado, né? A Bíblia fala que na grande tempestade, que a tempestade estava grande, mas o Senhor diz, passamos para o outro lado, né? Então, no meio da tempestade, já havia, no começo, já havia uma ordem do Senhor e uma promessa, passemos para o outro lado. Então, você vai chegar do outro lado, você vai chegar na promessa, amém? Talvez você esteja no meio, né, no meio do período, no meio da luta e da prova, mas a Bíblia diz, né, em Abacuque, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. Que o Senhor venha te dar
força nesse meio de luta, desse meio de prova, para você chegar até a promessa. Amém? Eu profetizo fé e paciência na tua vida para receber o cumprimento das promessas, igual receberam aqui em Hebreus 11 os heróis da fé. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor.